Bom dia, graça e paz, meus queridos e minhas queridas irmãs em Cristo. Esta é uma semana de Deus surpreender você, de você viver o sobrenatural do Senhor. Tudo aquilo que você tem projetado, depositado no altar do Senhor em forma de oração. As tuas dores e as tuas lágrimas que o Senhor tem contemplado e que os anjos do Senhor têm colhido. Você não perderá por estar aguardando pacientemente no Senhor. Deus ouviu o teu clamor, Ele ouve as tuas orações e Ele está chegando com providências e com respostas na tua história, no teu cenário. Hoje vamos mergulhar em um dos momentos mais poderosos das Escrituras, o tempo de apostasia e perseguição em Israel durante o reinado de Acabe e Jezabel. Muitos conhecem Elias e o fogo que desceu no Monte Carmelo. Mas há um personagem crucial nessa história que Deus usou para preservar seu povo: Obadias. Obadias foi um servo fiel dentro da casa daquele rei perverso. E mesmo em tempos difíceis, ele protegeu os profetas do Senhor, escondendo-os em covas. E talvez você se sinta em uma cova, mas saiba que Deus pode estar te protegendo e sustentando para um grande propósito. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Tempos de perseguição e escuridão. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Israel estava afastado de Deus, amados. E a idolatria de Baal, o culto a Deus Asherá, dominava o país. Jezabel, uma mulher maligna, feiticeira, cruel, influenciada pelo espírito das trevas, perseguia e matava os profetas de Deus. E hoje nós vivemos tempos onde a fé verdadeira, em algumas situações, ela é atacada, né, amados? Até mesmo dentro da igreja, há situações em que a nossa fé também é atacada até dentro das igrejas. O mundo quer silenciar os profetas, quer fazer com que os servos de Deus se escondam. Mas Deus sempre tem um plano de proteção para os seus. E eu faço uma pergunta para você nesta manhã de segunda-feira. Você está sendo perseguido ou já foi perseguido por causa da sua fé? Se sim, saiba que Deus está te sustentando, assim como sustentou aqueles profetas naquela cova. A Bíblia nos diz que Obadias era um homem fiel dentro de um sistema corrompido. E Obadias temia muito ao Senhor. Obadias trabalhava na casa do rei Acabe, mas ele não se contaminou. E talvez você hoje esteja também como Obadias, trabalhando em um lugar que é corrompido, um lugar cheio de perversidade, de pessoas ruins, de pessoas malignas, uma verdadeira Babilônia. Mas você, assim como Obadias, não tem se deixado contaminar. Assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo morando na Babilônia, espiritualmente eles não faziam parte dela. Porque Deus, amados, Ele sempre tem os seus remanescentes. Seja
na Babilônia, seja no Egito. Deus sempre tem os seus remanescentes, porque o nosso Deus, ele é especialista em plantar os seus eleitos e os seus escolhidos no território do inimigo. Saiba que às vezes você está aí neste lugar, passando por lutas, passando por provações e perseguição, porque é propósito de Deus que você esteja aí. Deus é especialista em colocar os seus eleitos, os seus escolhidos dentro do território do inimigo. Olhemos para a história de Moisés. Moisés, que era um judeu, nascido num povo que servia ao único Deus, o Deus de Israel, mas ele foi colocado para viver e para ser educado dentro do palácio de Faraó, porque era propósito de Deus. Aleluias. E Obadias era um desses homens, um dos remanescentes, um dos eleitos e escolhidos pelo Senhor, e trabalhava na casa do rei Acabe, mas não se deixou contaminar com as maldades de Jezabel. Mesmo em um ambiente hostil, ele continuava fiel a Deus. Ele usou sua posição para salvar e sustentar os profetas. Ele sabia que Jezabel queria destruir os profetas, então ele os escondeu em covas. Isso para mostrar que nosso Deus tem cristãos fiéis em lugares estratégicos. Você pode estar em um trabalho difícil, vivendo no meio de uma família incrédula, mas Deus te colocou ali para ser luz, para ser farol reluzente de Cristo. Como você pode ser um Obadias no seu ambiente? Eu te pergunto nesta manhã. A cova, amados, não foi um castigo para aqueles profetas, mas sim um refúgio, porque Deus os estava guardando de algo muito pior. E talvez você hoje esteja aí nessa cova ou num poço, porque Deus está te guardando de algo pior e porque Ele tem um propósito na sua vida. José enfrentou o poço, mas o poço não foi o fim de José, foi o começo da realização e da concretização dos sonhos de Deus na vida de José. Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E muitas vezes, quando nós passamos por momentos difíceis, pensamos que estamos sendo punidos, mas na verdade Deus está nos protegendo. E o que essa cova significa nos dias de hoje? Em primeiro lugar, essa cova significa proteção. Deus guardou os profetas do extermínio. Em segundo lugar, a cova representa sustento. Eles não passaram fome ou sede, porque Deus usou Obadias para suprir aqueles profetas das suas necessidades mais básicas. E em terceiro lugar, essa cova representa propósito. Deus estava preparando esses profetas para um tempo de restauração. E eu tenho também, amados e amadas, que te fazer uma pergunta. Será que temos permitido que ídolos ocupem lugar de Deus em nosso coração? Devemos nos fazer essa análise, essa autoanálise, essa autocrítica, porque a idolatria é um dos pecados mais terríveis descrito nas Escrituras Sagradas. Veja o que nos diz a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 23, versículos 24 e 25. Não te inclinarás diante dos deuses deles, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os derribarás totalmente e despedaçarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de ti
as enfermidades. Veja que aqui essa passagem em Êxodo também fala em pão e água, e que Deus vai abençoar aqueles que tirarem a idolatria do seu coração e servir ao único Deus. E o desafio no Monte Carmelo feito por Elias: quem é o verdadeiro Deus, amados? 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue, mas se é Baal teu Deus, segui-o. Elias desafia o povo a tomar uma decisão: quem eles iriam servir. E o que isso significa para nós hoje? Muitas pessoas tentam servir a Deus, mas ao mesmo tempo ainda vivem no pecado, ainda vivem colocando a sua fé e a sua crença em outras coisas que são condenadas pelas Escrituras. Servem a Deus no domingo, mas adoram os ídolos modernos durante a semana. E o Senhor nos chama para uma decisão radical. Qual é o Baal que precisa cair na sua vida hoje? Você pode falar: missionária, que palavra dura. Amados, a palavra, ela também nos confronta, porque é através do confronto que nós somos mudados, somos transformados. E veio a restauração do altar. Antes do milagre acontecer, Elias restaurou o altar de Deus, que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. E o altar, ele representa o nosso coração, porque a Bíblia nos diz que somente Deus tem acesso ao coração do ser humano. Quando negligenciamos a oração, a leitura da palavra e a santidade, o altar fica quebrado e ele precisa ser restaurado. Para que o fogo de Deus venha, precisamos reconstruir a nossa vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo escondido, sem reconhecimento, sem resposta. Mas Deus está te guardando, te sustentando. A cova não é o seu fim, é o seu tempo de preparo. E eu te pergunto, você consegue confiar que mesmo na cova Deus está cuidando de você? Depois de um tempo de esconderijo e sustento, veio o confronto no Monte Carmelo. O tempo de esconderijo acabou, agora era a hora daquele povo decidir. O fogo de Deus desceu e mostrou quem era o verdadeiro Senhor. A vitória não foi apenas de Elias, mas também dos profetas que sobreviveram na cova. E se você esteve na cova se preparando, saiba que Deus tem um propósito maior na sua vida. Chegará o dia em que Deus te trará à tona e o fogo do Espírito Santo descerá na sua vida. Você não ficará escondido para sempre. Oremos. Povo de Israel, amados, estava afastado, mas Deus os trouxe de volta. Pai amado, Deus querido, obrigado por esta palavra nesta manhã. Senhor, se alguém que vai ouvir esta mensagem estiver afastado, Pai, que o Senhor traga de volta. Se ele estiver escondido numa cova, que o Senhor os traga à tona. Que o Senhor abençoe a vida, a casa, os caminhos desta pessoa, guardando a entrada e a saída, a direita e a esquerda, e abençoando ela, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados, eu sou a missionária Meire. Este foi mais um devocional Tesouros da Fé. Eu peço que você curta aí esta mensagem, deixe o seu like, coloque nos comentários seu pedido de oração, compartilhe esta mensagem, me ajude a continuar aqui nesta plataforma, fazendo esta obra. Que Deus abençoe grandemente todos vocês e eu espero vocês amanhã em mais um devocional
se assim o nosso Senhor permitir. Tenham todos um excelente dia e uma excelente semana.